Boa tarde. Vamos dar início, então, à nossa atividade, essa parte agora, uma mesa redonda, apresentada com muito carinho pela Academia Mineira de Medicina, uma homenagem ao professor Alcindo, a continuidade desse congresso, e abordando assunto de extrema atualidade e importância. Conflitos que nem precisam ter, mas que existem, né, na evolução tecnológica com o humanismo, que não pode ser perdido. Por uma questão prática e ganhar tempo, tem algumas coisas, eu sou moderador, sou Alair, eu sou médico, tenho 80 anos de idade, sou membro da Academia Mineira de Medicina, mas a minha qualificação, eu sou clínico geral de adultos há 56 anos. Trabalho em Divinópolis. Vou moderar essa mesa, uma mesa com pessoas de muita experiência da Academia de Medicina, vão trazer temas aqui, pode estimular bons debates, são debates para a vida inteira, talvez, para a vida atual toda. Mas numa sala, num tempo que nós temos aqui, nós vamos tentar aproveitar ao máximo e conversar. Podia passar primeiro, por favor? Bom, nesse 32º Congresso de Cirurgia FUPEC, então nós estamos trazendo uma mesa redonda, cujo título é Tecnomedicina Humanizada na Formação do Cirurgião, assunto muito atual, muito importante. Não é só a evolução técnica é fundamental, salva as vidas, cada vez mais, né? Mas a formação precisa de não desprezar, não esquecer nunca da humanização. É uma mesa que foi organizada pela Academia Mineira de Medicina. A Academia Mineira de Medicina tem se preocupado e tem tomado medidas objetivas para ver como ela pode ajudar, né, nos problemas que existem muito na formação médica. Formação médica, formação de preceptores. Então, a Academia de Medicina já tem uma construção, ela tem um grupo de apoio ao ensino médico, organizado, ele já é parte estatutária, ele já é regra, né? Existe, e o GAEM tem crédito nessa mesa. O doutor Domingos André bolou um esquema inicial, um esqueleto inicial, e daí evoluiu onde nós estamos hoje. Quando eu fui ali designado para presidir a mesa, orientar, moderar alguma coisa nessa mesa redonda, me assaltaram duas coisas, um desafio, eu senti um desafio e uma homenagem, certo? Por que um desafio? Um desafio porque é um clínico, como eu falei, eu sou um clínico geral de adultos. Um clínico está aqui na moderação de uma discussão tão importante, tão atual, com pessoas tão gabaritadas. E a homenagem é por ser exatamente um clínico que está aqui. O professor Decour, que os mais novos não conheceram, mas os mais jurássicos lembram muito dele, de São Paulo, professor Pleno da USP, falava que o clínico é um indivíduo que ele penetra profundamente na vida dos seus pacientes. E daí ele tem direito de estar no meio de todas as coisas. Ele falou isso quando ele estava fazendo um estudo crítico da cinecoronariografia, ele, um clínico, isso em 1975, poucos anos depois da primeira coronariografia, vou fazer um estudo crítico, estava havendo mortalidade. Aceitei o desafio, agradeço a homenagem. Nós vamos ter 3 palestras na sequência aqui, cada uma com duração de 20 minutos. A seguir das 3 palestras, nós teremos um tempo de debate. Cada palestra terá uma duração de 20 minutos e os debates, 20 minutos. Portanto, nós temos 5 acadêmicos que vão falar para nós aqui.
Os palestrantes, eu não vou ler currículo de todo mundo aqui pelo tamanho deles e o tempo nosso é curto. Então, eu simplifiquei que os palestrantes e debatedores, os 5, são todos membros da Academia Mineira de Medicina. É uma mesa puro sangue, Academia de Medicina. São membros titulares, eméritos ou honorários. São professores com larga experiência na formação e pós-graduação, de médicos e de preceptores, todos bastante envolvidos com essa questão da melhoria do ensino médico. Não é criticar, a medicina acabou, tem nada disso. Medicina é uma coisa muito boa, tem suas coisas, tem seus problemas, e a academia está envolvida com isso. Os temas dos 3 palestrantes foram cuidadosamente escolhidos dentro da temática do Congresso e do que pensa a Academia Mineira de Medicina, especialmente através do GAEM, que é o Grupo de Apoio ao Ensino Médico, preocupado em melhorar. Aqui hoje discutiremos não se devemos utilizar novas tecnologias, mas como evitar que elas nos utilizem. Vocês vão ver, provavelmente, os palestrantes vão mostrar isso. Numa época em que algoritmos produzem informações em segundos, é assustador. Que aspectos da relação médico-paciente permanecem e permanecerão insubstituíveis? E o humanismo pode ser ensinado durante a residência médica, ou ele depende, sobretudo, do exemplo de preceptores? Os temas, o professor Manuel Otávio Costa Rocha, clínico, vai nos brindar com uma coisa desafiante. A comunicação médico-paciente na era digital. A palavra ainda cura? A seguir, o professor Andy Petroiano, cirurgião, vai nos falar sobre o raciocínio clínico na era algorítmica, perigo da padronização excessiva de protocolos. E o professor Magela, que dispensa comentários, vai falar sobre humanismo e profissionalismo na formação do cirurgião. Os debatedores, o professor Domingos André Fernandes Drummond, cirurgião, e o professor Luiz Otávio Savassi Rocha, clínico, terão 20 minutos para o debate. Os participantes que tiverem interesse em provocar, criticar, aceitar ou não, no meio e na sequência com os debatedores, eles poderão pedir o microfone, apresentar a sua coisa. E para a gente ganhar tempo, vamos chamar o professor Manuel Otávio, que vai fazer a primeira apresentação para nós. Boa noite. Não estou falando de praxe, estou falando do coração, é uma honra muito grande estar aqui, e um privilégio também. E eu agradeço também pela oportunidade de aprofundar a reflexão sobre esse tema que é atual, muito importante, e como a gente pode fazer para, pedagogicamente, aprimorar a comunicação médico-paciente, em geral, dentro da medicina, na atenção ao paciente e, especificamente, com relação ao cirurgião. Desde o início da humanidade, você sabe, a sociedade escolhe aquelas pessoas que a consideram que têm o dom. Então, por que isso? Porque um componente importante da cura, além do efeito de qualquer tecnologia, decorre da relação entre chamar aqui o curador, em inglês, healer, né? Tem isso amplamente conhecido, xamã, pajé, curandeiro, feiticeiro, médico. Quando eu falar médico aqui, eu estou falando profissional de saúde, porque envolve todos eles aqui. E o paciente. Nos tempos atuais, percebe-se um desequilíbrio entre os aspectos técnicos e pessoais do atendimento médico. Isso não sou eu que falo, nós estamos dizendo aqui e vamos falar no final. Isso é amplamente visto, discutido na literatura e há muito tempo. Você vê ali, 1993, os notáveis avanços da tecnologia moderna, que são indiscutíveis, não substituem o efeito benéfico do contato humano compartilhado entre médicos e pacientes. Isso aqui é início e será fim dessa apresentação. Humanismo na prática médica. Isso será reiterado, ainda bem, porque é necessário. Atitude, o que é humanismo? São atitudes e ações que demonstram interesse e respeito pelo paciente e que abordam as suas preocupações e seus valores.
observa-se mais uma vez uma menor ênfase nas dimensões humanas do cuidado, tanto na graduação quanto na residência e, infelizmente, na prática. E isso é cada dia a gente percebe e todo dia. Quando você vai lidar com a questão da formação médica, da humanização do cuidado, é preciso levar em conta o currículo informal e oculto. Por quê? Porque esse é o ambiente que molda mais o clima de aprendizagem. Então, se você não leva em consideração esse terreno onde se dão as relações, o ensino ele é passageiro. O que é a empatia? A empatia é a capacidade de compreender e comunicar a compreensão das perspectivas de uma pessoa. Mas aqui nós vamos nos cingir à empatia clínica, que é a capacidade de compreender a situação, a perspectiva e os sentimentos do paciente. Mas não só isso, é de comunicar-lhe efetivamente, de modo verbal e não verbal, comunicar-lhe essa compreensão. A empatia, ela tem 4 componentes. E a empatia clínica, ela deve ser vista como uma forma de interação profissional, ou seja, é um conjunto de habilidades e competências que podem ser desenvolvidas, podem ser ensinadas e podem ser desenvolvidas. E não como uma experiência emocional subjetiva, um traço de personalidade, um dom inato que uns têm e outros não têm. Uns têm mais, outros têm menos, mas pode ser desenvolvido. Ela tem 4 componentes. Aquele emotivo, que é a habilidade de compreender subjetivamente e compartilhar o estado psicológico do paciente. Um componente moral, que é o altruísmo, que é a força que motiva a prática da empatia. Um componente cognitivo, que aí é um componente profissional, que é importante. Isso não é um dom, é uma coisa que se cultiva e que se pratica. E o comportamental, que é a resposta desse atributo desenvolvido ao paciente. Você tem um ciclo da comunicação empática, que é a escuta empática racional. Quer dizer, isso é um atributo profissional, racional, que é cultivado. A transmissão dessa compreensão ao paciente, o paciente percebe ou não. Ele percebe, incorpora essa compreensão e volta ao médico, ao curador. A empatia clínica é uma coisa dual. Você tem a compreensão empática, racional, passa para uma ação empática. Isso é importante porque empatia não é uma coisa solta. Empatia é uma coisa que prática, ela é terapêutica, ela envolve uma ação terapêutica, uma ação empática terapêutica. Esse trabalho é muito citado, antigo, mas muito citado, todo artigo praticamente cita isso, que é essa comunicação, existem falhas, e essas falhas são comuns e são muito importantes, porque elas constituem obstáculo à efetiva relação médico-paciente e o resultado terapêutico. A comunicação eficaz tem influência positiva na saúde emocional, na resolução dos sintomas, no estado funcional e fisiológico e no controle da dor. O acordo entre o paciente e o médico quanto à natureza do problema, esse acordo tem que ser estabelecido. Isso é a aliança terapêutica que está cada vez mais ameaçada e mais difícil de fazer, né? Mas essa aliança terapêutica, esse acordo terapêutico, ele é fundamental. Então, esse acordo quanto à natureza do problema e à conduta é um bom presságio para o desfecho bem-sucedido. Como é que se dá uma consulta? Obtém informação, você estabelece uma relação terapêutica, um vínculo terapêutico, isso pode ser mais eficaz ou não.
e passa, então, à implementação de um plano propedêutico, de um plano terapêutico. Existem obstáculos aqui. E aí você vem aqui, ao identificar e abordar as barreiras de forma eficaz, o médico pode transformar esses obstáculos numa comunicação, a comunicação eficiente em meios para fortalecer a relação terapêutica. Tem como fazer isso? Tem. Mas a primeira coisa para fazer é explorar a origem e a natureza desse obstáculo, que pode estar no médico, pode estar no paciente, pode estar na relação. Eu estou me controlando aqui para não me estender demais. Isso aqui é um universo, né? Você vê todo dia. Tem razões ocultas, há pistas que são apenas sugeridas. Você tem que aprender a explorar isso. Algumas barreiras são, no entanto, imutáveis. Outras podem ser objeto de adaptação, mas não de superação. Esse trabalho aqui é um trabalho importante. Basicamente, eram 200 pacientes. O médico virava e falava objetivamente, de maneira positiva. Você tem isso, 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 eu vou te dar um remédio, o exame objetivo está normal, eu vou te dar uma medicação e você vai melhorar. No outro, ele falava, você tem isso, 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 eu não vou te dar remédio porque não precisa. No outro, o médico chegava, dava um diagnóstico panorâmico, falava ao certo o que era, dava um remédio, mas falava, esse remédio eu não sei se vai fazer efeito, não, ou não dava remédio. Esse remédio aqui é vitamina B1, tiamina. Então, tanto fazia, dá como não dá. A diferença brutal de 69% para 32% é a ação do médico. Quer dizer, como foi dado placebo, o único tratamento oferecido foi o próprio médico atuando diretamente. O paciente que teve contato positivo, ou seja, teve uma relação empática positiva de fortalecimento da pessoa que está se sentindo debilitada, apresentaram menor evolução. Eles citam uma coisa aqui importante, que a gente sabe disso, mais ou menos 50% da busca, a clínica, consultório, são coisas que não têm diagnóstico preciso, diagnóstico bem definido. A palavra do médico aqui, lembrando, balance é muito importante. O próprio médico é um poderoso agente terapêutico e sua influência é sentida em maior ou menor grau em todas as consultas. Vem aqui agora o âmbito da cirurgia. A cirurgia é uma atividade complexa e de alto risco. Frequentemente, o cirurgião, quer dizer, você tem certeza do resultado ao final? Nós todos lidamos com a dúvida diariamente e lidamos com a incerteza. Então, é preciso saber lidar com isso, como nos lembra Osler, né? Há mais de um século, o treinamento do iniciante ao especialista concentra-se em habilidades técnicas. Esse trabalho é da Johns Hopkins. Lá nasceu a cirurgia, o ensino da cirurgia moderna, né? No Hospital Johns Hopkins, o William Halford, né? O centro cirúrgico é um ambiente de alta complexidade e estresse. Não vou ficar falando aqui, nós temos autoridades aqui que podem falar muito bem da inteligência emocional dentro de bloco cirúrgico. O exemplo do cirurgião compartilhando as responsabilidades e desenvolvendo esse ambiente cooperativo. As habilidades não técnicas são importantes em etapas críticas do cuidado cirúrgico e devem continuar a ser integradas nos currículos técnicos, no programa de residência, no ensino de novas tecnologias. Há uma preocupação, né, imensa, e é preciso mesmo, da técnica, mas há uma certa omissão, um certo desprestígio, um certo desconhecimento dessa relação que é importante em todas as áreas. O cirurgião não é meramente um técnico, ele tem que ser um técnico maravilhoso, mas a palavra cura e a palavra adoece também, né? Bom, a questão da empatia no ambiente cirúrgico, do treinamento cirúrgico. O centro cirúrgico é um ambiente singular. Ele põe à prova a resiliência do profissional diante do incerto, diante do inesperado. Exige, então, ponderação
tanto ponderação quanto improvisação. Eu vou citar aqui a empatia clínica, a empatia de um pediatra, de um clínico, de um psiquiatra, não é igual, nem pode ser igual do cirurgião. O âmbito é diferente, a natureza do trabalho é diferente. Você lida com muito mais perigo, com muito mais risco imediato. Então, da mesma forma, a empatia, se ela é descontrolada, isso pode trazer problema que hoje é chamado, né, burnout, mas isso traz um efeito prejudicial à vida do cirurgião. Então, os melhores cirurgiões são capazes de demonstrar plena empatia enquanto mantém uma cuidadosa regulação emocional em relação aos pacientes. Não pode se deixar levar pela compaixão, pela simpatia e prejudicar tanto o paciente quanto ele. A comunicação entre cirurgiões e pacientes nas rotinas. Existe uma escassez de dados com relação à comunicação no contexto cirúrgico. Os cirurgiões enfrentam desafios com relação à comunicação desses problemas peculiares à situação cirúrgica. A complexidade das intervenções terapêuticas pode atuar como uma barreira à comunicação eficaz e resultar num relacionamento mais distante. Essa moderação não implica num distanciamento, né? Pessoas que lidam, não é só médico, não é só cirurgião, assistente social, psicólogo, é tanto problema, desculpa a palavra, é tanta desgraça que é vivenciada, que se a pessoa se afasta muito, ele perde, em parte, essa empatia. É preciso cuidado também. Existem diferenças, que eu já disse, quanto ao conteúdo no processo de consulta cirúrgica de rotina, em comparação com a atenção primária. São situações diferentes, são contextos diferentes. Aqui, os pacientes que consultam cirurgiões, muitas vezes sentem receio, pois tem que decidir se deve ou não submeter-se a procedimentos invasivos, frequentemente de risco. Como informar para o paciente, e aqui no nosso meio, tantas vezes, paciente com dificuldade de compreensão. Então, é preciso desenvolver essa capacidade de compreender dentro do contexto do paciente e transmitir numa linguagem dele uma tranquilização verdadeira, mas que não atemorize tanto. Isso é a tomada de decisão informada, que é muito importante e é defendida em todos os pedagogos da área cirúrgica. A natureza dessas decisões é complexa. O paciente muitas vezes carece de informação sobre procedimentos cirúrgicos e as opções de tratamento. Existem circunstâncias que são necessárias, consultas mais longas, quando é preciso dar má notícia, término de vida, não é passível de cura cirúrgica, comunicar um erro. O professor Alcino chamava de infortúnio médico, que é inerente à nossa atividade e dentro da cirurgia, uma complicação imprevista ou avaliar diversas opções verdadeiras. Então, aqui tem vários cirurgiões aqui exemplares. Isso, você focar no paciente, é a beneficência, é a herança Hipocrata, 2.500 anos. Eu faço aquilo e faço aquilo em função do interesse do bem do paciente. A opção que eu te ofereço é a melhor para você, não é a melhor para mim. Aqui vem uma coisa que é antigo. Isso aqui é da Johns Hopkins. Não, isso aqui é do Massachusetts. Aqui não existia consulta pré-anestésica, ao meu conhecimento. Aqui em 1964. O que foi feito aqui? O anestesista chegava, explicava para o paciente a dor, a natureza da dor, porque vai ter dor, vai ter, não vai ter, de qual que é o grau, e falava com ele como é que você pode aliviar essa dor, respirando, relaxando, mudando de posição, pegando trapézio e tal. Como você vai fazer isso? E visitava ele depois de tarde. O outro não, chegava e comunicava, você vai operar, vou fazer o pré-anestésico aqui, é isso, a anestesia vai ser assim, assim, assado, e ficava para o cuidado da equipe. Os resultados eram
totalmente diferentes. A melhora era muito maior em quem era esclarecido, em quem era preparado, e muito menos, na época, usava narcótico e acelerava também a alta hospitalar. Então, é o poder da palavra, o poder da interação. Aqui tem uma outra coisa, é um artigo interessante, isso não é só para cirurgião, mas é a questão do tom de voz. Não é falar alto, né, gritar, é o tom. A forma de dizer é muito mais importante, às vezes, do que o que é falado. Você pode falar certo, mas de uma forma que o paciente toma como desatenção ou toma como uma falta de empatia. E isso aqui é importante, as pessoas, já é sabido há muito tempo, né? O paciente é capaz de perdoar uma fatalidade, um erro médico, se a relação é boa. O que o paciente não perdoa é a má relação, é o descaso, né? Então, os litígios por erro médico estão associados não apenas à negligência e ao erro, mas também à qualidade da comunicação. E o treinamento específico pode aprimorar as habilidades de comunicação dos médicos. Esse trabalho aqui é muito importante. Eu não conhecia, tem umas 2 semanas que eu li. É um trabalho extenso, ele deve ser passado para todo residente, para todo aluno. Porque é o seguinte aqui, ó, mais uma vez, a cirurgia não é um processo isolado, que se restringe ao bloco cirúrgico, à sala cirúrgica. Ele se estende muito além da sala de cirurgia. O tratamento centrado no paciente exige o preparo pré-operatório, a reabilitação pós-operatório, uma avaliação abrangente dos aspectos físicos, emocionais e sociais. O que pode decorrer dessa cirurgia que nós vamos fazer? Uma pancreatectomia, uma bolsa de colostomia, tal, etc. A relação intricada entre segurança cirúrgica, que vem se desenvolvendo demais, né? A precisão cirúrgica, quer dizer, todas essas tecnologias que têm menos de 50 anos, né? É muito importante, mas a relação que inclui o bem-estar do paciente estabelece a base dos procedimentos cirúrgicos contemporâneos e o foco em oferecer um atendimento personalizado, humanizado, abrangente, permanece como prioridade máxima. Pode-se ensinar empatia? A orientação tecnológica vem suplantando a orientação humanística no diagnóstico e tratamento dos pacientes, assim como no ensino da medicina. As habilidades de comunicação são facilmente aprendidas e esquecidas. Não se ensina ética, gente, em sala de aula. Não se ensina comunicação médico-paciente em sala de aula. Isso é no ambiente de prática. Então, aqui entra a questão do modelo de conduta. O modelo de conduta é o modelo de excelência de um ensino, especialmente no ensino de medicina. Sala de cirurgia, você ensina conduta praticando, com virtude, respeitando o paciente, respeitando a enfermagem, respeitando o circulante, respeitando o residente, respeitando as pessoas. É assim. O bom e o mau exemplo são aprendidos e são copiados. Agora, aí vem a coisa, como ensinar isso? Isso pode ser ensinado? Pode. São oficinas sobre habilidade de comunicação, técnicas de entrevista, demonstração de apoio e empatia com os pacientes. Isso deve ser parte integrante e obrigatória do currículo de medicina. E também da educação continuada. Todo congresso deve ter isso. Discussão de casos. Isso é metodologia ativa. Então, que é uma parte, porque você envolve as pessoas estão diretamente envolvidas nisso e trazendo casos concretos para discussão com pessoas experientes. Aqui, eu trago para falar por mim o JJ Camargo, que é uma pessoa que eu admiro muito, é um mestre em contexto, uma pessoa culta. Ele fala, a técnica, por mais brilhante que seja, é apenas um meio. O fim é e sempre será o outro. Eu estou negando tecnologia de modo algum.
queixando instrumento de modo algum. Mas isso são instrumentos, são meios. A finalidade é o outro e o princípio das coisas, o centro das coisas é o médico. E é isso aqui. A essência do nosso ofício reside naquilo que a máquina jamais poderá mimetizar. A capacidade de se comover, de acolher a fragilidade do outro e de oferecer a presença como o primeiro e mais potente remédio. A palavra cura, né? A palavra ameniza, a palavra alivia, a palavra também prejudica e a palavra também adoece. É preciso saber usá-la. A minha homenagem, a minha gratidão a esse mestre querido, que é um exemplo para todos nós. Muito obrigado. Relembrando, para o final ficam algumas considerações, críticas, observações que queiras fazer no debate. E para nós seguirmos, convidar o professor Andy Petroiano, que vai nos falar, né, sobre as questões da relação médico-paciente nos tempos algorítmicos. Bom, boa tarde a todos e a todos. Inicialmente, felicito a professora Beatriz Deotti pela excelência desse evento, mais uma vez, por continuar a grande obra do professor Alcino. E eu acho que ela é o exemplo maior do que está escrito em nossas pastas, a força da médica mineira. Então, parabéns e, em segundo lugar, muito obrigado pela grande honra de ter me convidado para estar nessa sessão, essa sessão nobre. Agradeço ao professor Alair, ao professor Manuel Otávio, ao professor Geraldo Magela por me aceitarem estarmos juntos e por recomendarem esse tema extremamente interessante. O raciocínio, então, nós temos que conversar sobre o raciocínio clínico na era algorítmica, o perigo da padronização excessiva dos protocolos. Acho que confundiu a cabeça de todos nós. Então, nós vamos ter que ir, aos poucos, compreender esse título. O grande cirurgião do século XIX, Friedrich von Trendelenburg, que criou a ginecologia, tem essa frase que é muito interessante. Em medicina, o hoje fundamenta-se sempre no ontem. Muitas coisas são frequentemente mais antigas do que o ignorante se permite sonhar. Então, vejamos. O surgimento do ser humano, há 2.800.000 anos, depois, os primeiros registros foram apenas há 50.000 anos. E de 50.000 anos, quando houve os primeiros registros até agora, o raciocínio do ser humano, ele progrediu apenas 1,8%. E se nós raciocinarmos em cima de quando começou a escrita, aqui quando começou a história, nós vamos a 0,18%. Então, o que nosso raciocínio mudou desde que começou o conhecimento e o raciocínio humano mais atual foi apenas 0,18%. E qual a diferença, então, do que pensava o homem há 5.000 anos, 6.000 anos e a hoje? Apenas o conhecimento. E o conhecimento é muito importante. Vejam, apenas em publicações em medicina, nesses últimos 50 anos. Em 1976, foram publicados em medicina 249.179 artigos. Este ano, até agora, já foram publicados mais de 1.800.000 artigos. Portanto, o conhecimento nesses 50 anos progrediu de uma forma extraordinária. E, agora, em relação ao que é algoritmo? Então, o algoritmo é uma sequência finita, lógica e bem definida de instruções precisas e compreensíveis para solucionar problemas
executar tarefas e tomar decisões. Portanto, raciocinar. Então, o algoritmo é um instrumento para o raciocínio. Qual que, então, é a era dos algoritmos? Os babilônios já tinham algoritmos quando eles, na escrita cuneiforme se verificou que eles tinham contas em etapas. Eles ensinavam como se fazer contas em etapas, uma forma de raciocínio. Os egípcios, há 3.700 anos, introduziram no raciocínio o desconhecido, a busca pelo desconhecido, a busca por buscar aquilo que depois passou a se chamar X. E os gregos, há 2.500 anos, introduziram a lógica do raciocínio. Então, qual que é a era do algoritmo? E o próprio termo algoritmo. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, no século IX, ele escreveu um livro chamado Al-Jabr, em que ele mostrava as equações para que se descubra o X e estabelecer o inteiro. Aquilo que os egípcios já tinham começado 3.000 anos antes. Então, ele criou do Al-Jabr, virou a álgebra, e de seu próprio nome, Al-Khwarizmi, virou algoritmo. Então, o algoritmo é o nome de Al-Khwarizmi que criou a álgebra, que é um instrumento de raciocínio para se descobrir o desconhecido, recompor ao inteiro por meio da introdução daquilo que era desconhecido passar a ser conhecido. Então, a busca do nosso raciocínio é buscar compreender o desconhecido. Os algoritmos em medicina começaram com os egípcios. Imhotep, há 5.600 anos, o grande Imhotep, que se tornou até Deus pelas suas capacidades, ele sistematizou tratamentos. Os papiros que ele escreveu sistematizaram tratamentos. Portanto, 5.600 já se raciocinavam em sistematizar tratamentos. Os babilônios, 3.000 anos antes, escreveram em suas pedras: se há sintoma, há diagnóstico. É o desconhecido que tem que ser buscado. E o algoritmo em medicina, na Grécia, na ilha de Kos, os diversos Hipócrates, porque, claro, que os Hipócrates eram muitos, era um nome muito comum, os diversos Hipócrates criaram os protocolos. E o protocolo em medicina, de acordo com os Hipócrates, era primeiro observar, depois examinar, em seguida diagnosticar, prever e tratar. Exatamente igual hoje. Então, o algoritmo da medicina é exatamente este até hoje, por meio deste protocolo. O que é protocolo? O protocolo que veio do grego, que foi criado na ilha de Kos, é um conjunto de normas, regulamentos, procedimentos para orientar atividades de maneira padronizada, ordenada e uniforme. É um instrumento outro instrumento de raciocínio. O protocolo é um instrumento, o algoritmo é outro instrumento. Então, o protocolo em medicina são diretrizes padronizadas de assistência, diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças com base científica. Isso é muito importante. O protocolo tem por base ciência. Para se conseguir a ciência, tem que haver uma casuística consentida. Quem for introduzido dentro do trabalho científico tem que consentir. E essa casuística tem que ser uniforme e suficiente em número para que se possa
ter um método adequado e resultados confiáveis. Então, os protocolos de medicina, quais as vantagens dos protocolos de medicina? Agilizar as atividades, ordenar uma sequência de procedimentos, prevenir omissões de etapas, decidir e determinar corretamente, de acordo com o protocolo, independentemente de qual área da medicina ou de qual doença que vai ter que ser cuidada pelo protocolo, evitar desperdícios de recursos, fazendo exatamente o que é colocado no protocolo, facilitar o ensino e o aprendizado, e o protocolo é indispensável na pesquisa científica, não no cuidado do doente. Na pesquisa científica, não há como fazer pesquisa científica sem um protocolo. E os riscos do protocolo? Atuar sem raciocinar. Não faz o menor sentido seguirmos rigorosamente porque o protocolo determinou, se nós não estivermos dentro de uma pesquisa científica para tratar o doente. Portanto, não se pode ignorar as características individuais de cada doente. O protocolo seguido irracionalmente agrava adversidades prévias. Complica situações já previamente controladas. O protocolo complica algo que já estava conseguido controlar. O protocolo negligencia comorbidades, desconsidera possibilidades incertas. Ele é bem determinado. E limita a autonomia do médico. Portanto, em medicina, quem vai determinar é o médico, e não o protocolo. Em pesquisa, é o contrário, mas aí são situações bem específicas. Surgiu o conhecimento eletrônico, que tem vários nomes. Para quê? Para solucionar problemas eletronicamente. Começou em 1970, pelos calculadoras e depois os primeiros computadores. Em 1970, começou a se solucionar problemas eletronicamente. Em 1990, esses problemas eletrônicos foram criados em redes interligadas e aumentou em muito o conhecimento. Em 2010, a geração de conhecimento por meio eletrônico, então já passou a haver, a partir de 2010, a geração de conhecimento, e o conhecimento passou a ser mais avançado em 2020, e a partir de 2020 foram criados eletronicamente algoritmos e protocolos eletronicamente, mas com base na parte humana. Então, o que é essa parte eletrônica, na verdade? Bom, antigamente o conhecimento era armazenado em artigos científicos, teses, livros, compêndios, enciclopédias, repositórios institucionais. A partir de 1960, surgiram as bases de dados eletrônicas para armazenar. E, a partir de 1990, os bancos de dados interligados. Então, o que nós temos dentro do armazenamento eletrônico? A reunião de todo o conhecimento registrado. Registrado em livros, registrado em teses, registrado em artigos científicos. Tudo que existe já está armazenado eletronicamente. E recebe vários nomes. Nuvem, assim por diante, mas nada mais do que interligados eletronicamente em vários computadores. Os algoritmos e protocolos eletrônicos. Quais as vantagens? Acesso fácil a todo conhecimento reunido. Velocidade na solução de problemas. Instantaneamente, o meio eletrônico te dá uma resposta que você deveria procurar, por vezes, durante meses. Criação de fluxogramas complexos, que nós não somos capazes de realizar. A precisão em exames complementares.
interpretação correta de exames exatos. Então, ele consegue interpretar um exame exato. Ele consegue interpretar o exame patológico exato, examinando uma célula. Ele consegue interpretar uma radiografia, uma tomografia. Ele consegue interpretar, portanto, os métodos de imagem. Ele consegue interpretar o que é exato dentro dos laboratórios. Mas ele é incapaz de interpretar a anamnese e o exame físico. Então, exames exatos ele interpreta. Ele indica diagnósticos em doenças raras. Ele tem dentro da sua bagagem, dentro do seu armazenamento, todas as doenças e ele pode indicar. E pode recomendar tratamentos fora da rotina e que o médico não pensou neles. E as desvantagens dos algoritmos e protocolos eletrônicos? Conhecimento sem suporte científico seguro. Coloca-se e armazena-se todo conhecimento, sabendo que 90% do conhecimento que é armazenado é errado, é apenas pressuposto ou repetições de outros conhecimentos. Não mais do que 10% são conhecimentos novos com base científica sólida. E o meio eletrônico não tem como selecionar. Então, conhecimento sem suporte científico seguro. Decisões com base em quantidade informativa. Se nós temos uma determinada informação, mesmo sendo errada, numa quantidade maior do que uma informação correta, o meio eletrônico vai te dar a informação errada como sendo correta, pela quantidade de informações erradas que existem. Então, a quantidade, ela que vai ditar o que o meio eletrônico vai te responder. Falta de seleção do que é verdadeiro. O meio eletrônico não te diz o que é verdadeiro. Ele só te diz o que é mais comum, o que é mais frequente. Decisões com base em evidências, não em ciência. Evidência é a característica do ignorante, que não quer se dar o trabalho de buscar a verdade por meio científico. É óbvio que isso é desse jeito. E publica a evidência em vez de publicar o resultado científico que se aproxima da verdade, porque toda a verdade é transitória, de acordo com a evolução científica. Nós vamos evoluindo nas verdades em cada fato, em cada situação, de acordo com o avanço do conhecimento e não com o avanço da evidência. A evidência nunca houve avanço, é sempre o retrocesso. Péssimo, medicina baseada em evidência, isso é a maior prova de ignorância que existe. Fluxogramas sem considerar as comorbidades. Ele responde àquilo que é perguntado. E depende de como nós vamos perguntar. Se nós formos perguntar, nós temos a mesma dúvida de duas formas de pergunta, nós vamos ter duas formas de respostas, eventualmente de formas opostas. Então, a forma em que se pergunta é muito importante para termos a resposta. Depende da qualidade dos dados fornecidos. Se forem dados detalhados, de uma forma bem criteriosa, e principalmente com base científica, nós vamos ter respostas adequadas. Se, por outro lado, nós tivermos uma qualidade ruim, nós vamos ter respostas ruins. Fundamenta-se em reconhecimento de padrões. Então, ele apenas padroniza. Não faz exame físico completo e adequado.
Por isso que, em momento algum, eu falei inteligência. Não existe inteligência artificial. Isso é a maior bobagem. Existe o armazenamento e que nós vamos ter as respostas, assim como nós temos respostas quando buscamos um artigo científico, ou buscamos livro, ou buscamos alguma outra fonte de conhecimento. É uma fonte de conhecimento, não confiável. Em conclusão, o conhecimento eletrônico é um instrumento. O meio eletrônico não raciocina, portanto, não existe inteligência eletrônica. Ele apenas calcula. Os protocolos são também instrumentos. Jamais algoritmos e protocolos decidem. Todo instrumento depende de quem o usa e como o usa. A decisão final é sempre do médico e a responsabilidade por tudo que o médico utilizar do meio eletrônico também é do médico. Sabendo que, assim como o professor Manuel Otávio falou, o objetivo de tudo é beneficiar o doente. Muito obrigado. Bom, na sequência, nós vamos convidar o professor Geraldo Magela, né, para fazer a sua palestra nessa sequência. Bom, me agradecer e falar da honra de estar aqui com vocês é chover no molhado, né? Agradeço demais o convite, mas não vou tocar no Alcino agora, já que eu tenho a chance de falar com ele uma fala mais longa à noite. Eu vou falar do meu amigo Alcino à noite. Hoje apenas falando que nós vamos conversar ainda sobre Alcino, não é um lapso, não é? E interessante essas duas palestras que nós tivemos, não vou comentar, lógico, mas é muito interessante essa parte, todas as duas, mas tem tudo do que vocês dois falaram nessa palestra da noite. E aqui hoje o que vocês vão notar é que eu estou tirando um pedacinho da palestra da noite para apresentar aqui, porque à noite eu vou ter 1h30, quer dizer, 50 minutos para falar, não é? Mas agora só 20, não é? Isso com o tema de humanismo e profissionalismo na formação do cirurgião. E ratificando o que o Andy falou, a palestra da noite, o Covades Doctor, nós vamos falar exatamente como fica a medicina baseada nas humanidades, na época da medicina baseada em evidência e em precisão, comandada por protocolos, não é? É um perigo, não é? Bom, nós vamos conversar um pouquinho sobre humanismo e profissionalismo na formação do cirurgião. E aqui eu quero lembrar algumas coisas. E eu tenho impressão que eu sou impressão não, eu tenho certeza que eu sou decano. Se alguém tiver mais de 87 anos e tiver formado de medicina antes de 64, se apresente. Se ninguém se apresentou, eu sou o decano da sala, não é? Então, como é que era a medicina aqui? Como é que ficava o humanismo e profissionalismo? Olha lá, a hierarquia do médico. A gente mandava a enfermeira comprar cigarro. Era aquela época, década de 60. Era assim quando eu me formei. Os pacientes não tinham nome, era indigente, número, e com um pejorativo de jacaré. Despejavam lá na Praça do Guverneca aos montes pacientes sem nome, sem família, sem nada. Ficavam lá, esperando alguém colher e colocar dentro da Santa Casa, que é o único hospital que acolhia. Isso tudo antes de existir Fundo Rural, antes de existir INE, tudo. Não existia nada disso na década de 60. Os familiares, quando a gente dava alta no paciente, tinha que arrumar alguém para levar na estação, para pôr no trem, não tinha parente para vir buscar. Era uma coisa diferente de hoje, nada canalizado em hospitais. O piso do Hospital São Lucas era de tábua, a gente andava lá dentro, fazia um barulhão, até tirar aquilo, Dario Tavares, na década de 80, e colocar granito, não é? A gente fumava dentro do bloco cirúrgico, eu fumava dentro do bloco do São Lucas, jogava o toco de cigarro na Rua Ceará. Era assim na década de 60, não é? Nada descartável. Aventais, tudo, olha lá, tudo era reutilizável. Aventais, luvas, remendadas, um remendo em cima de outro nas luvas, não é? Máscara, gorro, propé, tudo, não havia nada que era descartável, nada se jogava fora, nem copo de papelão havia na década de 60.
os blocos cirúrgicos não tinham recurso nenhum, tinha botijão de oxigênio lá dentro, para vácuo, era uma maquinazinha que fazia um barulho terrível, né? Então, era desse jeito, o bloco cirúrgico, né? As enfermarias na Santa Casa, 50% ou mais da cardiologia era doença de Chagas. Na cirurgia geral, com mega-esôfago, doença de Chagas. Na coloproctologia, mais da metade. Era fecaloma, megacolo chagásico, era uma tristeza, não é? Era assim naquela época, não é? Irmãs SES e SVD, então o humanismo era praticado baseado nas irmãs de caridade. É um humanismo pela bondade. Tratar o paciente como se fosse minha mãe, só que minha mãe é cruzeirense, o paciente é atleticano, mas costumava dar certo, era um amadorismo que havia, não é? Muito antes de centenas de recursos médicos, na época, década de 60, nós contávamos com raio-x simples e enema opaco, não havia nem ultrassom. Então, a gente tinha que operar, por exemplo, um câncer de intestino que apareceu uma imagem parecida com câncer. Não tinha colonoscopia, só 20 anos depois, ou 30. Aí, depois, quando chegava o resultado da peça, era xistose. Aí você operou como se fosse câncer, não tinha recursos, não é? Então, era assim. Então, o profissionalismo é uma hierarquia e o humanismo, na época, era a pena do paciente. Como se a gente fosse galinha e tivesse que ter pena. Tinha pena do paciente, era um humanismo que se praticava, não é? Era interessante nessa época o seguinte, eu entrei para Ciências Médicas em 58, formei em 64, fui morar nos Estados Unidos e estágio muito longo lá na Universidade de Pensilvânia. Quando nós voltamos, em 67, começamos a operar. Os proctologistas, ou as proctologistas que estão aqui, não eram nascidas, tá? Eu estou falando de coisa que assinaram, a Magda, você também, ninguém era nascido, então vocês não podem me contradizer, vocês não tinham nascido, não é? Então, ali, o retorno dos Estados Unidos, comecei a operar câncer retal baixo, que aqui quem operava câncer retal era Edmundo Paula Pinto, que faleceu em 75. Estava no início de fazer essa cirurgia, uma cirurgia imensa, não é? Nós fizemos 135 delas num curto espaço de tempo. Cirurgia que demorava 8, 10 horas, 12 horas. A única iluminação era do foco do teto. Você tinha que dissecar olhando para cima e apalpando com as mãos, ligando o que a gente chamava de asa lateral de reto, dissecando com a mão lá embaixo, sem ver, sem enxergar. Plexo prostático, periprostático, tudo, vesical, ia embora. Então, o resultado era um resultado terrível, cirurgias altamente agressivas, dando síndrome pós-colostomia indescritíveis, não é? Recursos eram extremamente limitados, sequelas decorrentes gravíssimas, não é? E o que acontecia é que a gente fazia essa cirurgia, a amputação abdômeno-perineal, fazia a colostomia, evidente, nós chamávamos essa incisão de Belém-Brasília, ia do apêndice tifoide à sífise pubiana, não é? E cirurgia laparoscópica, 30 anos depois que apareceu, não é? Então, essa cirurgia que a gente praticava, o reto era magro, a tumor tocado pelo dedo era amputado, a teoria era toda diferente. Não havia bolsinhas de colostomia na época, não é? Não existia. A gente operava, era pacientes assim, como vocês estão vendo, casos avançadíssimos, não é? Câncer que saía reto afora, anos afora, não é? Eram pacientes gravíssimos. Não havia nada de tratamento oncológico. A oncologia foi inaugurada aqui no Brasil no ano de 1970, quando começou o primeiro João Augusto fazendo tratamento oncológico. Tá? Foi o primeiro, com o famoso 5, né, que todo mundo se lembra dele. Né? E isso era comum, metástases lombares, esses tipos horrorosos. É o que a gente tinha na época, porque as pessoas tinham vergonha, escondiam o sintoma, só procuravam o médico, com tumores desse tipo que vocês estão vendo aqui. Todas fotos pessoais minhas da década de 60, aqui, não é? Tudo, década de 60. Eram tumores enormes, não é? Melanoma, adenocarcinoma, sarcoma, eram tumores de não acabar. A incisão, essa colostomia enorme, não havia bolsinhas. Hoje há bolsinhas para tudo, até da cor da pele, para o dia que vai para a praia. Mas na época não havia nada disso. O que a gente tinha na época era bolsa de borracha, que ficava com mau cheiro porque impregnava com fezes, não é? Ainda tinha que colocar a boca nesse pontinho aqui para encher o balãozinho. A boca pertinho do lugar que saía as fezes, não é? Então era isso que nós tínhamos, eram essas bolsas aí, que vocês estão vendo com um balãozinho aqui. E a cirio-pós-colostomia, que era terrível.
perda do ânus, disfunção vesical, impotência, esterilidade, era um horror. Não era como você amputar uma perna. A colostomia era terrível, não é? Tão terrível que uma desses 135 pacientes minha reescreveu a amendoeira do Caso Drummond de Andrade, escreveu como se o Caso Drummond de Andrade tivesse uma colostomia, não é? Olha lá, não tem meu ânus, e agora, José? Tem uma colostomia, agora tem um órgão que meu cérebro não reconhece, não tiraram a doença de mim e mudaram para uma colostomia, fiquei estéril, uma terra seca, fiquei impotente, quando tento uma carícia surge meu companheiro de fezes, né? Está aqui. Ora urino nas roupas, ora sonda, uso sonda, tem cheiro de fezes, não tomo, é terrível naquela época. E o que acontecia? Esses pacientes começaram a encher o consultório da gente que eu falo, do meu, porque eu estava operando esses casos na década de 60. Então, e eu estava abordando o quê? A doença. Não estava preparado para abordar o paciente, sobretudo paciente cirúrgico, sobretudo paciente sequelado pela doença e pelo cirurgião, urgia me preparar, ou desistir de medicina, né? Ou para atender o paciente, não a doença, não é? Como fez falta o humanismo e o profissionalismo, que é o tema que nós vamos falar, chegando do tema. Olha, aí o que acontece? Vamos procurar onde é que a gente podia encontrar alguma coisa que eu acho que continua sendo as mesmas que a gente tem que procurar hoje, 60 anos depois. O quê? Fomos procurar. Onde? Fazendo curso de filosofia, fazendo curso de psicologia, de sociologia, com alguns colegas da época, entrando no psicanalítica, freudiano, durante 18 anos, depois do ciclo lacaniano, de escola brasileira, fazendo grupos Balint. Foi por pouco que eu não saí da coloprocto e passei para a psicanálise, foi por muito pouco, né? O interesse por isso e interesse pelo memorialismo que veio daqui. Quando chegou em 88, resolvemos escrever um livrinho que tem esse nome, Câncer no Reto, Meu Paciente e Eu. Não é livro de coloproctologia, é um livro mostrando a síndrome pós-colostomia e abordagem de 10 pacientes muito especiais. E esse livro, olha bem, nós escrevemos em 1988, mas só publicamos em 2018, 30 anos depois de escrito, que nós tivemos coragem de publicar, assim mesmo as vistas de Geraldo Caldeira, que faleceu recente, o Lipe, que faleceu há 6 meses, não é? Aqui está o Jair Haas, a Bárbara Passe, porque nós estávamos conversando de sequelas de mastectomia neurológicas e a nossa com o lançamento desse livro. Sempre que, quando vocês entrarem no YouTube e colocarem meu nome, tem inúmeras conferências sobre envelhecimento, sequela, transgênero, suicídio, opção de temas. Sempre vocês vão encontrar as coisas em 3 cores. Eu fiz isso para mim, mas por acaso, como me chamam para falar, sempre o biológico está em azul, em todas as palestras, sempre em rosa o registro psíquico e sempre em amarelo o registro social. Tem conferências sobre cada uma delas no YouTube, cada uma delas. Então, aqui eu estou só mostrando para falar que nós temos esses 3 registros só para isso. E que não é nós que estamos falando, a própria Organização Mundial de Saúde define saúde como sendo um completo estado de bem-estar físico e psicossocial. Não há como você perder as perdas do registro biológico e os outros 2 não sofrerem. Ou perder um filho no registro social e os outros não sofrerem. Todos vão sofrer. E isso é muito importante. E começamos a sofrer perdas, para a gente falar de humanismo e profissionalismo, antes de existir. E nós não temos culpa da maioria das nossas perdas. Esquece dos ganhos, nós estamos falando de perdas, que é a perda que vai formar a nossa personalidade, ética, moral, que vai formar, então, o caráter. Vamos ver. Então, olha bem, eu não tenho culpa do espermatozoide ter trazido já o que já síndrome para ter um ELA 8, ou então o óvulo ser de uma pessoa pobre. Eu não tenho culpa se o espermatozoide veio da Coreia do Norte, podia ter vindo da Coreia do Sul, eu não sou culpado. Então, uma porção de coisas nós já temos aqui de inato. Foi trazido pelo espermatozoide, pelo óvulo, são perdas que eu vou ter a vida inteira e que eu já estava tendo essas perdas antes de existir. São inatas, germinativas, vão para frente pelo espermatozoide e óvulo, e depois 9 meses dentro do útero da mãe. E aí o que acontece? Mais perdas que nós podemos ter, ou porque houve uma mistura lá do 21 com a trissomia de vários níveis, levando então um down, ou porque
a mãe tomou talidomida, você nasce sem um braço, sem uma perna, ou porque você teve chikungunya, nasce com encefalia, ou porque você tem sífilis, não importa. Aqui você já tem um número enorme de perdas, que são perdas não germinativas, e depois você vai passar 3 anos na primeira infância. E vai se transformar no fruto do desejo dos cuidadores. Então, você não sabe se você vai catar latinha na rua ou ir para o jardim de infância, se o seu pai vai bater na mãe ou se vai dar flores e carinho para a mãe. Você não sabe se vão pôr a fralda com o escudo do Galo ou do Cruzeiro. Tudo resolvem para você. As perdas que a gente tem aqui também, nós não somos culpados por elas, só vamos ser culpados pelas nossas perdas, modo de falar, não é? A partir da perda adquirida. Você compra uma moto, então vai perder as pernas num acidente de moto, até você falecer, aqui que nós vamos ser. Por que isso é importante, esses 4 níveis de perda? Porque é a partir dela que nós vamos ter a formação de caráter, personalidade ética moral, e quando eu falo a palavra hard skills, soft skills, vocês fiquem livres, para quem não gosta do termo em inglês, teve recentemente uma cultural aqui com esses termos, né? Eu já assisti várias palestras com esse termo, nunca fiz hard skills e soft skills, mas esqueçam, basta deixar o que está escrito aqui em itálico, esquece disso, não é? O importante caráter, e aqui o profissionalismo e o humanismo. Vamos ver de que jeito que nós vamos enfrentar isso aqui, não é? Esses 5 livrinhos eu vou gastar 15 minutos hoje à noite falando deles. Mas agora eu não posso gastar 15 minutos, eu vou gastar 30 segundos, apenas para falar que nessa obra do Freud, que nós vamos falar um pouquinho dela, ele vai gerar o que ele chama de personalidade. É a forma como o indivíduo interpreta, sente e responde o fato. Por exemplo, perde a perna. Isso para Freud não é importante. Importante é que perdeu a perna, sentou numa cadeira de roda e foi para a Olimpíada. O outro suicidou. É a interpretação do fato. Isso é que é importante. É como você interpreta que é importante. E perto dele apareceu um tal do Lacan que acrescentou o simbólico com a linguagem. Se eu falo a palavra copo e peço vocês para pensarem num copo, cada um vai pensar num copo. Quando vai ver, os copos são todos diferentes. O meu é de requeijão. Ou seja, vocês não escutam o que eu falo. Vocês escutam o que vocês querem. Ou seja, quando você fala com uma mulher que ela tem um câncer na mama, você sabe o que você falou. Você não sabe o que ela escutou. E cada paciente com câncer de mama escutou uma coisa diferente. Você não sabe. Mas tem um jeito de você saber, que é onde você vai sair para o profissionalismo, para você tentar saber o que a paciente escutou. Então, aqui que nós vamos ter isso aqui. Para Freud, personalidade é a forma como você interpreta a perda, não é? O fato. E para Lacan é a forma da palavra, é o significado, não é? Que ele chamou. Então, a personalidade, isso é que importa para nós aqui. Quando nós temos perda, nós temos sentimentos de perda com resposta de perda. Por exemplo, você perdeu as pernas, como eu falei, você vai virar um misantropo, um pijama, ficar dentro de casa em depressão. Ou seja, você teve um sentimento de perda, mas aqui o que acontece? Você pode ter um sentimento de ganho. Você perdeu as pernas do mesmo jeito, mas você foi nadar numa Olimpíada. Quer dizer, o sentimento e a resposta dos pacientes nossos, cada um, então a receita não vai servir para todos os pacientes. Você tem que saber que paciente é esse que você tem, não é? E todos nós temos personalidades antagônicas, todos nós. Tem um médico honesto e desonesto, tem um paciente honesto e desonesto, corajoso e medroso, não é? Falante, calado, antissocial e social. Recentemente, aquele anestesista que fez felácio com a paciente durante o parto, que apareceu no YouTube, não é? Tem de tudo. É a personalidade de cada um. E ela foi formada a partir dessas perdas, desde o óvulo até hoje, não é? É ali que foi formado. Além disso, com os nossos toques neuróticos mais marcantes. Obsessivo, compulsivo, histérico, fóbico e nossas pulsões. Você vira para o paciente e fala, um paciente diabético com pé, fala, vão ter que amputar a sua perna. Ele responde para você, doutor, pode amputar a perna? Pode amputar até as duas. O braço também, eu quero é viver, porque ele tem pulsão de vida. O outro fala, não, doutor, eu morro com minha perna, mas se eu não tiro a minha perna, ele prefere a morte, pulsão de morte, do que uma perda. E aqui mesmo, se eu pedir para levantar a mão, nós vamos notar que metade da plateia aqui
tem pulsão de morte, a metade tem pulsão de vida. Se falar com vocês aqui agora, olha, se de repente vocês tiverem que ter um acidente e perder as 2 pernas, quem é que preferia morrer? A metade vai levantar. Então, você tem que saber que o paciente que você está recebendo no consultório pode ser um ou outro. Então, a receita de um pode não servir para o outro, né? São as pulsões. O obsessivo marca consulta lá na Sinara para as 2 da tarde, chega lá meio-dia. Porque ele é tão perfeito que não pode quebrar a imagem narcísica, então ele chega lá, ufa, não é dessa vez ainda que vão me pegar. Ele é perfeito, abotou os botões no sua debaixo do braço, cumpre horário, não é? Ou ele é compulsivo, bate a porta do quarto 10 vezes, não é? Volta para ver se a geladeira fechou. Ou ele é histérico, fala com os buracos do corpo, não põe as coisas para fora, não põe fezes para fora, prende o intestino e vai atrás do consultório da Magda. Então, é o histérico, o fóbico, pega os ambientes de fora, fobogênico, joga a desgraça lá e evita, né? A altura, o elevador, tudo. E as pulsões. Então, nós temos que conhecer isso. Aqui vocês veem, por exemplo, 4 pacientes com esclerose lateral amiotrófica, ela 8. A Beste Davis quis o suicídio aos 22 anos, já traqueostomizada na fazenda dos pais dela, ela quis a morte assistida. Pegaram, fizeram o negócio, o cloreto de potássio, ela que apertou o êmbolo, suicídio assistido. Já o Lloyd Campbell quis a morte também assistida, mas antes ele criou uma ONG para receber pessoas com ela 8. Aqui, o Dave Addox tinha uma relação afetiva lá nos Estados Unidos, e ele quis doar todos os órgãos do corpo antes da morte assistida. E aqui o Stephen Hawking, que morreu em 2016, aos 76 anos, que deixou essa frase: não importa quando a vida possa ser ruim, ele, no fim da vida, só mexia o computador com os olhos e queria viver, queria viver. Então, é isso que nós vemos, pessoas perdem as pernas e estão saltando de alegria lá na Olimpíada. O outro não, suicida. Então, é a interpretação do fato. E esse aqui ainda é mais esperto, foi traficar droga na cadeira de roda, né? Foi preso. Né? Então, para Freud, o importante não é quem perdeu a perna, é como interpretou a perda da perna, como interpretou o fato. Né? E não precisa de longe, aqui vocês veem 3 livros de 3 autores que vocês conhecem, todos 3 quiseram fazer a mesma coisa. Saramago pôs todo mundo cego para ver como é que todo mundo na cidade cego interpreta a cegueira. O que fez o Albert Camus? Todo mundo com peste. E aqui, o alienista Machado colocou todo mundo na Casa Verde lá doido, para ver como é que eles reagem ante a mesma perda, porque as personalidades são diferentes. Então, é isso aqui, ó. O caráter, a personalidade. Eu sou assim, sentimentos pessoais, conduta pessoal, resposta pessoal. A ética, eu considero outro. Vocês me perdoem dar um exemplozinho bem jardim que eu já dei para as minhas netinhas. Você sai com o seu cachorrinho para ele fazer cocô. Leva um saquinho plástico, ele faz cocô. Você chuta para lá e vai embora. Você está agindo pela sua personalidade. Você é assim, eu ajo assim. Quando você pensa no outro, eu vou pegar, e pega e põe no saquinho. Por quê? O outro pode pesar, o outro pode escorregar, pode cair, ter um TCE, ficar tetraplégico ou morrer. Então, você se preocupou com o outro, é o bem e o mal. E depois você tem a moral. Você pega o cocô do cachorrinho, porque tem um guarda perto olhando. É a lei, é o certo e o errado. Então, você tem aqui, isso aqui você tem que saber como é que é você e tentar entender o máximo que você puder como é cada um dos 45 mil pacientes quando eu fechei o consultório. Você tem que dar um jeito de saber mais ou menos o que é. Aí entra o profissionalismo e o humanismo, que seria, então, o que nós chamaríamos de soft skills. Olha para vocês verem como é que esse cara aqui, né, o Thomas Jefferson, olha o pensamento dele. Quando os homens são éticos, as leis são desnecessárias. Quando os homens são corruptos, as leis são inúteis. Vamos reescrever a frase dele? Quando os homens são éticos, ética, o bem e o mal, as leis, moral, o certo e errado, são desnecessárias. Quando os homens são corruptos, personalidade, não pegou o cocô do cãozinho, né? As leis, moral e a ética são inúteis. Então, olha bem, aqui você então caracteriza isso. Você vai ter que conhecer você e conhecer seus pacientes, não é? E aqui, para você ver isso muito bem também, se eu tivesse meia hora para falar sobre isso aqui, mas não tem, não é? Mas aqui você vai ver esse incrível, o Goethe foi incrível no Fausto.
No falso, ele conseguiu colocar, olha o que ele fez. Ele colocou aqui todo o perfil do falso, o Goethe colocou. Egoísta, covarde, individualista, dominador, desonesto, pedófilo, estuprador, assassino. Está tudo naquelas personalidades antagônicas. Mas é o personagem. Se você descrever esse livro do Goethe, você literalmente está dando uma aula de personalidade ética e moral. Ele colocou tudo e explica muito bem. Hard skill não é o nosso tema, não é? Que nós não estamos aqui para isso, não é? Mas os soft skills, que seria então um paciente que tem a doença. Ou seja, a doença que o paciente tem é a tecnologia, né, Andy? A doença que o paciente tem é a tecnologia. O paciente que tem a doença já não é com a tecnologia. Aqui você vai ter o profissionalismo e o humanismo. Como? O profissionalismo, o médico vai ter que conhecer a própria personalidade dele. Ele tem que saber se ele é medroso, se ele não é, se ele é covarde, se ele não é, se um paciente ele poderia operar de um jeito, mas vai operar de outro, entrega para um outro colega. Então, ele tem que conhecer ele, as personalidades antagônicas dele, toques neuróticos e pulsões. Todos nós, se vocês analisarem lá dentro, vocês sabem quais são os toques neuróticos de cada um. Do mesmo jeito, no profissionalismo, o médico tem que conhecer o caráter dele, personalidade ética e moral. Ele tem que conhecer. Olha bem, e o humanismo? Pela bondade do médico. É a coisa mais fácil do mundo, mas você vai errar muito. E é uma coisa tão assim, é franciscana, é de São Francisco, né? Isso aqui é franciscano, tratar o paciente como se fosse minha mãe, como se fosse meu filho. Se você não estuda, não se aprimora, não vai estudar as humanidades, porque o ideal é que o humanismo seja aplicado ao paciente pelas humanidades. Você vai estudar humanidades, vai estudar ética, vai estudar personalidade, vai estudar teatro, vai estudar espiritualidade, vai estudar religião, para você entender o que é as humanidades. Você tem que conhecer seu paciente pelas humanidades, você tem que saber. Não adianta você querer rezar junto com o paciente. Eu tenho uma pessoa da família que na primeira radioterapia que foi fazer, teve que ajoelhar e rezar com o radioterapeuta aqui em Belo Horizonte. Não sei se alguém já teve o mesmo caso, lógico, não vou falar um nome. Então, porque a pessoa pode ser, eu sou ateu, o outro é pagão, o outro é muçulmano, cuidado, então você não pode tratar todo mundo com bondade, não é? Se você vai tratar pelas humanidades, aqui sim, você vai fechar aqui com tudo. O que significa? Olha bem, o Osler, que é considerado um dos pais da medicina moderna, nesse livrinho dele aqui, olha esse pensamento dele. É muito mais importante conhecer o paciente que tem a doença do que a doença que o paciente tem. Isso aqui é fundamental. O Picasso, quando ele teve um caso, a Marie-Thérèse Walter, 32 anos mais jovem do que ele, tiveram um filho. E ele pintou a Marie-Thérèse Walter 34 vezes. E ele foi indagado, mas por quê? Vocês já estão lembrados do feno, né? Do fardo de feno do francês, não é? Por que ele tinha pintado? Ele falou, se apenas houvesse uma única verdade, ciência, não poderiam pintar-se 100 telas sobre o mesmo tema, interpretação do fato. Perguntado a ele o que ele quis dizer, ele falou, eu pintei a Marie-Thérèse Walter um dia com ódio, outro dia com amor. Eu não pintei com um pincel, eu pintei com a minha personalidade. Um dia eu estava triste, pintava ela de um jeito. Outro dia, com ódio dela, pintava de outro jeito. Acabou pintando a Marie-Thérèse Walter, essa daqui que foi, a gente chama da mulher mais cara do mundo. O MoMA de Nova York comprou por 104 milhões de dólares. É a mulher mais cara do mundo, essa mulher do Picasso, não é? Você vê que aqui o Pablo González Blasco, o humanismo para o médico não é um enfeite, é uma ferramenta de trabalho, né? 2014 foi chamado do Ano Internacional do Câncer de Mama, no planeta Terra, não é? E o Museu de Thyssen-Haus-Bormisa, lá em Madrid, que tem coleção do Goya, coleção do Tintoretto e coleção do Paulo Ruban, o que eles fizeram? Pediu um pintor para que pegassem réplicas de quadro desses artistas e repintasse fazendo mastectomias nas cópias, para fazer uma exposição e receber mulheres mastectomizadas para ter um diálogo com elas. Foi uma solenidade, isso tem gravação, não é? Interessante. Então, foi aqui agora a Mágia vestida, não é? Depois vem a Mágia desnuda e a Mágia mastectomizada, não é? Ela foi mastectomizada, né? E aqui, o Paulo Ruban,
a Vênus e Cupido, depois mastectomizada, não é? Foi para ver como é que mulheres mastectomizadas, a história que cada uma tem que contar, como é que interpreta o câncer na mama, como é que foi a interpretação. Então, o profissionalismo e o humanismo são fundamentais entre os médicos, PAS, profissionais da área de saúde, como disse aqui, qualidades essas que podem ser aprimoradas. Você não nasce com elas, você tem que estudar, você tem que aprimorar. O profissionalismo deve ser alicerçado na formação do médico e profissionais de saúde, respeitando o caráter, personalidade moral e ética de cada médico, de cada um. O humanismo deve ser alicerçado nas humanidades. Quais? Cultura, psicologia, sociologia, ética, moral, espiritualismo. Se você não puder fazer e quiser ficar sem estudar, você vai praticar o humanismo pela bondade, não é? E então, o humanismo lastreado na caridade ou na bondade é uma forma confortável e fácil, não requer cultura, não é? Olha aqui o que Freud fala, mais importante que os fatos, hard skill, tecnologia, interpretação dos fatos, e Lacan, que eu já tinha falado, mas repetindo aqui, mais importante que o significante, a palavra falada, e aqui vocês entendem muito bem a criança, a mãe. Eu dei um livro para a Sinara da Hannah Arendt, lembra? Hannah Arendt é lacaniana pura, ela é lacaniana de cabeça aos pés, né? E ela fala que depois um pensamento dela maravilhoso nesse livro, lembrando o nome, vou lembrar o nome já, ela fala o seguinte, que quando nascemos, as mães passam para o filho, as mães passam para os filhos, toda a personalidade, não é o pai não, a mãe passa para o filho a personalidade toda, por quê? Tudo que ela fala para a criancinha, ela mostra, ou seja, o significante, a palavra falada da mãe, vira o significado do filho, que é o significado da mãe. Ela fala copo e mostra o copo dela para a criança. Só lá para os 3 anos que a criança já viu muitos copos, que ele começa a interpretar a palavra copo significante com o copo, que é o dele, e não da mãe. Mas até os 3 anos, a criança sai a cópia da mãe com toda a interpretação da linguagem, não é? Olha aqui o Darwin, aqui na Origem das Espécies, olha, além da técnica, é necessário que o homem adquira comportamento, habilidade, senso prático do que vale a pena, humanismo e o profissionalismo, né? Olha aqui, Leonardo da Vinci com o homem vitruviano, né? Quando ele fala, olha, que o homem vitruviano, se o corpo parece algo tecnicamente perfeito, lembre-se que ele não é nada em comparação ao que há dentro dele. Lá dentro está o profissionalismo, lá dentro está o humanismo. Do lado de fora está a técnica, não é? E o Fernando Pessoa aqui, olha lá, a ciência descreve as coisas como são, a arte descreve como sente que as coisas são. Esse cara aqui é o pai desse aí, que é o Drucker, né? Quando ele fala que as pessoas são contratadas pelas capacidades técnicas. Ele é um excelente cirurgião, é contratado para um hospital. E ele é mandado embora, são demitidas pelos comportamentos. Chega lá, ele começa a se insinuar para a enfermeira, começa a querer vender a amostra grátis. Então, ele é contratado pela capacidade técnica, pelo hard skill, e geralmente ele é mandado embora pelos soft skills, né? E aqui, lembrando mais uma vez aqui o Einstein, que no meio dos livros dele todo tem uns livrinhos aqui no fim, Out of My Later Years, Escritos da Maturidade, My Human Side, Meu Lado Humano, aqui, Ideas and Opinions e World as I See It, o mundo como eu vejo, quando ele fala que temo o dia em que a tecnologia se sobrepõe à nossa humanidade, o mundo terá uma geração de idiotas. Parece muito com uma frase que o Andy falou também, essa daí. E para lembrar aquilo da Apple, né? Todo mundo se lembra na passagem do Apple, do celular 2 para o 3, quando ele teve um câncer de pâncreas. Enquanto as pessoas normais, entre aspas, morrem de câncer de pâncreas entre 6 meses e 1 ano, ele levou quase 3 anos, fez transplante de tudo, um sofrimento, não é vida, mas ele deixou no discurso dele, na passagem, não basta ensinar, esse aqui, além da técnica, hard skill, é necessário que o homem adquira comportamento, habilidade, senso prático do que vale a pena ser, ou seja, precisa ter humanismo e profissionalismo, não é só operar bem, ele tem que ter. E aqui, o Karl Marx, né? Que é do realismo alemão, junto com o Heidegger, que é idealismo alemão, na introdução do Kant, quando começa o iluminismo, né? Mudando a filosofia moderna para a contemporânea. A divisão do trabalho na sociedade cria especialidades, tecnologias.
tão particulares com elas o idiotismo da especialização. Hoje nós temos 58 especialidades médicas e mais de 300 subespecialidades. Por exemplo, você pega ortopedia, tem um especialista em dedo do pé, dedo da mão, cotovelo, braço, ombro, joelho. Você repica. Quanto mais você repica, mais a tecnologia resolve tudo. Agora, quem é o dono do esqueleto vai ter que ser o médico, ele é que vai ter que pensar ali. Então, olha bem, repetindo aqui. Cultura é a ciência, a arte e humanidades. Para você exercer isso, olha, a única forma para você atender o paciente que tem a doença é ter cultura. O médico tem que estudar, ele tem que ler, ele tem que procurar se informar o que ele puder, não é? E aqui, para terminar, essa pranchazinha do Francis Bacon faz parte com David Hume, lembra do Leviatã? Os contratualistas ingleses, né? Ou do David Hume, ou do John Locke, né? O homem nasce com uma tábua rasa, né? E quando ele fala, todas as cores concordam no escuro todas as cores são iguais. Então, não adianta o paciente com todas as cores, do seu registro biológico, registro psíquico, registro social, se o médico estiver na escuridão da caverna de Platão, o que vai acontecer? Ele não vai ver as cores do paciente. Então, para ele ver as cores do paciente, realmente ele vai ter que... Muito obrigado. É uma pena que os tempos são limitados e senão a gente podia ficar ouvindo qualquer dos 3 conferencistas, palestrantes que nós vimos, ficar horas aqui, mais tempo e tudo. Mas temos que rodar. E agora nós vamos convidar aqui para frente o professor Domingos André e o professor Luiz Otávio Savassi, que vão sentar à mesa para estabelecer a critério deles, do jeito que eles quiserem, um debate sobre o que se falou e o que eles querem falar. E a plateia, nessa fase e até o final, os 20 minutos que eles têm, tem a liberdade de participar, seja questionando, seja acrescentando, discutindo, de forma bastante livre. 5h25, né? É isso, Eloy? 5h20. Bom, comentar aí, nós assistimos aqui, né, um verdadeiro turbilhão de coisas, né? Então, comentar em cima disso, teríamos que ficar até amanhã cedo aqui. Eu até ficaria, mas não sei se a plateia está disposta, né? Mas, então, eu vou me limitar a abordar assim, uns pequenos tópicos, né? Baseado ali no que foi dito, ou em parte no que foi dito. No primeiro tópico aqui, que foi apresentado a primeira palestra pelo Manuel Otávio, né, pergunta-se se a palavra ainda cura, né? Esse conceito de cura é muito problemático, né? Nas doenças infecciosas isso acontece, né? Doente com hepatite A, por exemplo, se ele não quiser curar, ele cura, em mais de 99% dos casos. Se der água com açúcar, ele cura. Cura com restituição à integridade anatômica e funcional do fígado. Mas, na maioria das condições com que a gente depara aí na clínica, não se pode falar em cura, né? Doente com fibromialgia, doente com depressão, doente com dispepsia não ulcerosa, tipo dismotilidade, doente com síndrome do intestino irritável, doente com hipertensão arterial essencial, porque na secundária pode haver cura. Então, não foi dado ênfase aqui à palavra. Eu vou dar ênfase na escuta e basear-me exclusivamente numa frase do pensador sul-mineiro Rubem Alves. Nas relações interpessoais, mais vale quem escuta bonito do que quem fala bonito. De modo que o escutar bonito, na minha opinião, né, é das virtudes mais importantes do médico. E hoje a maioria dos médicos não está disposta a escutar. Outro dia uma senhora me falou, foi consultar com um psiquiatra, que ele não a conhecia, ficou conhecendo naquele momento, a vida de cada pessoa dá um livro grosso, né? Depois de 15 minutos ele propôs que se encurtasse, vamos encurtar a conversa, né?
Então, a primeira coisa que eu diria é da importância da escuta. Mais vale quem escuta bonito do que quem fala bonito. Hoje a coisa está mais complicada. Segundo o psicanalista George Forbes, as pessoas hoje estão desbussoladas. É um termo que eu não conhecia, ouvi outro dia numa palestra dele. As pessoas estão desbussoladas, quer dizer, falta paradigmas, falta modelos, né? Falta a tradição. Então, as pessoas estão... Então, ser médico hoje está mais difícil do que era no meu tempo. Eu sou um médico velho, eu posso falar no meu tempo. E uma coisa muito importante em relação à relação médico-paciente, existem duas palavras em inglês que aparentemente dizem a mesma coisa, mas que não dizem. Então, o professor Eric Castle, um extraordinário professor de Nova York, faleceu com mais de 90 anos, ele dizia que é importante distinguir a illness da disease. Né? São coisas completamente diferentes. A illness, né? Na illness a gente tem que considerar os 3 registros que o nosso querido amigo Geraldo Magela falou aqui. O biológico, o psicológico e o social. E ainda tem um outro que seria o cultural, né? Porque há diferenças. Então, illness seria o que o paciente sente quando procura o médico. E a disease, que seria algo reducionista, é o que ele tem quando volta para casa. A tendência... Então, illness é o que ele sente, todas as suas agruras, todas as suas aflições e angústias, quando procura o médico. E disease, numa atitude reducionista, seu diagnóstico é esse. Isso, inclusive, até em psiquiatria acontece. O outro aspecto aqui, achei brilhante a palestra do nosso amigo Andy Petroiano, que é uma pessoa muito sensível, tanto que escreveu um poema sobre o baço. Né? A pessoa que mais entende sobre baço em nosso meio escreveu um poema sobre o baço. Mas é a questão dos protocolos, diretrizes e guidelines, né? Que vem a ser mais ou menos a mesma coisa. Tem um texto do professor Max Greenberg, lá da USP, que é o título do texto é A Diretriz e o Suco de Laranja. Então, ele faz um contraponto entre duas situações. A primeira é uma pessoa que vai num supermercado, abre uma geladeira do supermercado, né, e retira de lá uma garrafa com suco de laranja industrializado. Mas ela nunca viu uma laranja na vida. Né, nunca viu, e toma aquele suco de laranja. A outra situação é de uma pessoa que escolhe as melhores sementes, planta as sementes, vai aguando ali aquela planta, vai vendo a planta crescer, né, dá flor, dá fruto, depois que aparecem as laranjas, ele escolhe as melhores, descasca, espreme e toma o suco. Isso é completamente diferente. Então, o professor Max Greenberg diz o seguinte, que protocolo, diretriz, guideline, pode e deve ser utilizado, mas por quem tem expertise, por quem tem vivência, por quem tem experiência. Quer dizer, Manuel Otávio, Andy Petroiano, Domingos André, Geraldo Magela e Olair podem utilizar diretrizes, protocolos e guidelines, né, porque tem expertise, né, segundo o professor Max Greenberg. Então, são situações completamente diferentes. No final, dá tudo na mesma, mas são situações completamente diferentes. Foi citado aqui o William Osler, né, parece que pelo Magela. Tem uma frase dele que eu acho antológica. Ele disse isso em 1892. O William Osler, que era canadense, mas radicou-se nos Estados Unidos, na Universidade Johns Hopkins, ele dizia o seguinte, se não fosse pela imensa variabilidade entre as pessoas, a medicina até que poderia ser considerada uma ciência e não uma arte. Isso é uma frase antológica, a meu ver, que, colocada em prática, melhoraria muito o nível da medicina que nós exercemos. E vou terminar apenas, né, eu acho que eu não passei dos 10 minutos, né, Laí? Vou terminar apenas dizendo assim, a coisa mais importante, a meu ver, na relação médico-paciente é a confiança.
Infelizmente, a confiança que as pessoas têm nos médicos hoje é menor, indiscutivelmente menor do que há 50 anos atrás. Pelo menos essa é a minha sensação. Outros podem discordar disso. E a melhor coisa que eu já ouvi sobre confiança, né, aproveito a presença do Magela, que conhece o Grande Sertão Veredas de cor. O Grande Sertão Veredas está completando esse ano em 70 anos. Foi publicado em 1956. E lá tem uma frase sobre confiança, que, a meu ver, é o melhor que já foi dito a respeito desse tema. O Riobaldo, que é o protagonista, ele diz o seguinte: confiança, o senhor sabe, não se tira das coisas feitas ou perfeitas, ela rodeia é o quente da pessoa. Essa rodear o quente da pessoa mostra o seguinte, que há coisas imponderáveis, que vão além, que não são objetivas, né, que independem de currículo, da fama do médico, do prestígio do médico. Ela rodeia o quente da pessoa. Essa imponderabilidade, né, essa outra dimensão está sempre presente na relação médico-paciente, né, e talvez seja o mais importante. Eu acho que fiquei dentro do tempo, Olavi. Vou passar para o Domingos aqui. Eu vou iniciar a minha fala cumprimentando o professor Manuel Otávio, o professor Andy, o professor Geraldo Magela. Eu estava com muita expectativa em assistir a essa sessão, por um motivo bem simples. É o seguinte, eu acho que a Academia Mineira de Medicina, através do GAEM, tem uma responsabilidade que, às vezes, transcende a imaginação da maioria. Porque nós estamos vivendo um momento muito importante da formação médica, e vou puxar o assunto para a formação do cirurgião. Então, nós assistimos 3 apresentações que realmente nos trazem a sensação de que nós precisamos refletir a responsabilidade de transmitir para quem está chegando a essência da nossa profissão, do ato médico, como nós devemos comportar com o paciente, essa doação, esse humanismo que nós estamos perdendo. E na fala do professor Manuel Otávio, ele falou sobre o currículo oculto. Esse currículo oculto, professor, me preocupa, porque a sensação que eu tenho é que aqueles que chegam para o treinamento da especialidade, eles chegam à procura da técnica, porque as referências estão se perdendo. Ele não sabe da importância que tem que cada um de nós aqui, com praticamente 50 anos de exercício da medicina, o que foi importante a referência para a nossa atuação como profissionais, né? Então, por uma experiência no João 23, no Hospital Felício Roxo, o que eu vejo é que a referência ela tem que ser resgatada, porque ela pode ser o guia para tudo que discutimos aqui. E acho, dentro da especialização, dentro da cirurgia, essa referência, o que eu vejo é que as residências médicas estão muito voltadas para o ensino da técnica, mas esse currículo oculto está ficando realmente oculto, e a dificuldade do ensino da comunicação, da resiliência e da ética. Para o senhor ter uma ideia, uma das preocupações que eu tenho hoje, eu, como cirurgião, no grupo de 21 residentes, o que me preocupa é ensinar um indivíduo a se postar como médico, não é? A saber conversar com o paciente, a saber conversar com a família do paciente, a entender a força da palavra, para o bem ou para o mal.
E ele está fazendo residência de cirurgia. E isso me inquieta. Porque eu deveria estar dentro do centro cirúrgico apenas ensinando o que ele está querendo buscar. Mas eu percebo que a maneira que ele chega para o exercício da profissão, ele está tão sem sintonia com o exercício que ele vai praticar, que eu passei a preocupar em ensiná-lo a ter postura de médico, dentro de uma residência de cirurgia. Quem é que está errado aí? Sou eu ou a maneira que nós estamos formando o médico na sua fase acadêmica? O professor Andy fez eu achei a fala dele uma fala contundente, muito forte, porque ele falou sobre evidências. Mas o que me preocupa é que a elaboração dos protocolos, professor Andy, eles são elaborados em cima de evidências. Como é que nós ficamos nisso aí? E, além disso, eu percebo que essa geração que está chegando, eles estão muito mais treinados a navegar em protocolos do que navegar em raciocínios clínicos. Quem é que está dirigindo esses indivíduos? Como é que nós ficamos? Porque dentro do bolso dos residentes existe um computador, existe uma biblioteca. Eles acessam a informação a hora que querem e subestimam a experiência do seu preceptor. Porque essa informação ele esquece no dia de hoje. Amanhã ele procura de novo e encontra a mesma informação. E para ele isso está sendo suficiente. A impressão que tem. E o doutor Geraldo, mais uma vez, brilhantemente expõe o seu pensamento, mas ele me fez questionar o seguinte, professor: será que nós estamos precisando rever como é que nós estamos formando os novos cirurgiões? Será que nós estamos ensinando a eles, nessa oportunidade da residência, que é nobre, essa responsabilidade? Como é que ele deve se comportar? Repito, o que é ser médico? Porque a maioria das residências, eu penso, está ensinando como tratar a doença. Mas como tratar o paciente, sinceramente, penso que a maioria de nós aqui vê que realmente a gente precisa rever isso. E dentro desse conceito, professor Manuel Otávio, a Academia Mineira de Medicina, que se responsabilizou nesse congresso a discutir esse assunto, nós temos que realmente arregaçar as mangas e ajudar, né? Pela maneira que amamos a profissão, a ensinar aqueles que estão chegando como é que a gente enxerga essa arte de tratar, essa doação que a medicina nos exige e que a gente não pode deixar de lado. Essa que é a minha impressão. Eu agradeço pela participação e realmente sinto aqui muito envaidecido de ter participado dessa sessão. Muito obrigado. Nós avançamos bastante na hora, lamentavelmente, né? Mas eu acho que, para quem está aqui, ficou, acho que valeu a pena. Nós não temos tempo de estender mais, mas se alguém tiver uma pergunta, uma participação objetiva, a gente ainda atrasa um pouquinho mais. Se ninguém quiser manifestar... Eu não ia falar porque é muito importante a participação de todos. Seria uma contradição fazer isso. Mas eu preciso deixar consignado um propósito e uma intenção. A academia tem sentido. A academia tem um papel social fundamental, que é de refletir sobre a realidade e sobre o tempo presente. A academia tem um papel social,
que é estatutário e que está definido. Aquilo que eu disse teve um propósito, eu me debrucei sobre isso com muito interesse, pela convicção desse papel social. Então, compete a nós, sem soberba, sem ufanismo, cumprir esse papel, com humildade, com participação de todos. Eu procurei dizer lá sobre a questão das oficinas. Isso não é um hospital apenas. O Hospital das Clínicas, Hospital São José, não é um hospital só. O Hospital Vera Cruz, não é um hospital só. O Hospital Felício Roxo é uma função de todos. Mas essa organização, eu acho que onde o cabedal, onde a experiência está significativamente acumulada, é na academia. Rapidamente, só dizer o seguinte, a bibliografia básica foi disponibilizada, eu vou encaminhar para você, e eu conclamo a todos que nós, juntos, façamos as oficinas com metodologia ativa para todos, para a graduação, para os residentes e para a educação continuada. Essa é uma tarefa que eu acredito ser nobre e a nossa função. Desculpa eu ter falado, mas eu queria só deixar esse recado. Bom, reafirmo os agradecimentos e vou encerrar a sessão agradecendo principalmente aos palestrantes que dedicaram o seu tempo para preparar, que mesmo sendo experientes, preparam as coisas. Agradecer ao Congresso, a Beatriz, aos organizadores e dar um recado. O professor Andy Petroiano, além de escrever muito sobre medicina, ele escreve também romances, escreve livros, né, na vida dele. Ele lançou agora recentemente um livro que se chama Emigrados, Memórias de uma Família. Fez tarde de autógrafo e levou. E ele estendeu essa tarde de autógrafo dele aqui ao Congresso, no estande da FUPEC, com praticamente uma doação de livro dele lá, em custo razoável, baixo e tudo. Então, quem se interessar por querer adquirir, ele estará lá, né, com paciência e fazendo. Muito excelente. Aí, ó, outro aplauso. Muito obrigado para todos, boa tarde, boa noite, e vamos seguir por aí.